Gravando, presidente. Sim, obrigada, Oswaldo. Bom dia a todos e todas aqui presentes e que nos assistem. Vamos iniciar a sessão de julgamento da quarta caçadora do dia 15 de maio de 2024. Então, temos sustentação oral e vamos iniciar, então, pelo caso da Telefônica. Doutor Luiz Carlos está presente. O seu qual é mesmo? Nós temos dois da Telefônica. O do doutor Rubens, doutor Luiz Carlos, tu pediu a preferência, né? Isso, a respeito dos descontos e das notas negativas. Agora, deixa eu ver aqui o número, então, do seu. Se eu tenho o número dele, que são dois, eu anotei o número. O número é o 005-012-2733. 12733, sim. Então, obrigada. Então, vamos iniciar pelo caso da Telefônica Brasil S.A. O auto de infração é o 5012-273, o recurso ordinário do contribuinte. Então, o doutor Rubens de Oliveira Neves é o relator. Então, com a palavra, doutor Rubens, para um breve relato e após a sustentação oral. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse caso da Telefônica é um caso assim recorrente, né, aqui no tribunal e está relacionado aos descontos que são oferecidos aos clientes, normalmente atrelados à permanência do plano ou a um volume de uso mensal, em que o cliente faz jus a um desconto na mensalidade, no pagamento pelos serviços, né? E o fisco entende esses descontos como sendo condicionais, pois depende de um evento aí futuro incerto, pode ser cobrado o valor complementar. O fisco, então, entende que isso tem que ser incluído na base de cálculo. O contribuinte se defende, afirmando que não se trata de um desconto condicional, mas de uma multa por descumprimento de condições contratuais. E são dois itens, né? Um desses itens trata da inclusão desses descontos. E o outro item trata o seguinte, em decorrência aí da forma que o contribuinte contabilizava esses descontos, tá bem? Que muitas vezes incidiam retroativamente nos valores pagos anteriormente, em algumas situações havia notas emitidas com base de cálculo de ICMS negativa e na apuração funcionava como crédito, se crédito fosse, né? Porque o imposto entrava com valor negativo, então reduzia o imposto a pagar. O fisco entende que não há previsão legal para essa situação e também as duas infrações são de falta de pagamento do imposto. Eu acho que eu dei uma cobertura geral aí na situação, pessoal. Sim, é o patrono, doutor Luiz, com a palavra, por favor. Ok. Bom dia a todos, rendendo as minhas homenagens a todos. Eu gostaria, senhora presidente, tentar ser bem objetivo e breve na minha exposição, mesmo a despeito da complexidade do tema. A questão, como mencionou o nobre relator, Dr. Rubens, ela é recorrente. Ela é uma questão multifária, né, que envolve aspectos constitucionais, de direito administrativo, de direito civil e direito tributário. É um curso de direito. Trata-se de serviço de utilidade pública, mediante cobrança de tarifa pública, com liberdade restrita de contratação, em razão da necessidade de observância de determinados princípios, a fixação de tarifa máxima determinada por órgão regulador, que pode ser reduzida ou ser dado desconto em razão de princípio da isonomia, no caso, pelo volume de tráfego de impostos. Então, são grandes clientes, são grandes organizações, grandes consumidores. Do ponto de vista civil, é um contrato firmado em clima de liberdade de trato continuado e prestações mensais.
ela consubstancia uma obrigação de fazer, ou seja, de prestar serviços de telecomunicações na modalidade de DDR. A tarifa, como eu mencionei, é reduzida em razão do volume de tráfego de ligações e concedida incondicionalmente. A integração da regra matriz de incidência do ICMS é manifestada, como em qualquer caso, pela emissão solene de notas fiscais, insuscetíveis de serem alteradas por eventos futuros. O auto de infração trata da cobrança de ICMS sobre a redução da tarifa ou do desconto, apoiado no fundamento de se tratar de desconto condicional. E a suposta condicionalidade adviria de obrigação contratual para performar o volume de tráfego e o pagamento de multa no caso de descumprimento dessa obrigação. O desconto incondicional não integra a base de cálculo, conforme previsão de lei, é interpretada de maneira absolutamente uniforme e não encontra dissensões na interpretação disso. E isso pela óbvia razão de que é considerado na própria conformação do preço, ou da tarifa, no caso, pelas partes contratantes no momento da celebração do contrato. Assim, quando as autoridades consideram que o valor da redução da tarifa deve compor a base de cálculo do ICMS, tomam a obrigação contratual de performar o volume de tráfego como evento futuro incerto e a previsão de multa como manifestação daquele evento. Ou seja, e aqui é o ponto de inflexão, consideram as condições negociadas entre as partes para a celebração do contrato como condição, não do contrato, mas da tarifa. E a multa, não como penalidade imposta... que não entrou. Perdão? Não como penalidade imposta pela violação do contrato, mas como modificação do preço solenemente contratado. Com base nisso, exatamente nisso, a despeito de somente pequena quantidade de multas ter se verificado por violações do contrato, em meio a milhares de operações realizadas, o auto foi lavrado considerando o valor da multa da totalidade das operações, algo que, a nosso juízo, inquina de nulidade o auto de infração. O auto, por essa via, desconsidera o acordo entre as partes e aumenta a base imponível. A nosso juízo, o contrato, com todo acatamento, não é armadilha e não pode ser interpretado dessa forma. Até porque o Código Civil é absolutamente claro em decretar a nulidade de cláusula que submete a vigência do contrato ao arbítrio de uma somente das partes. Quem celebra contrato atua no pressuposto do seu cumprimento e não o contrário. A expectativa de quem assina contrato é que o documento é válido e prestimoso, é a avença que promete cumprir e nutre de boa fé a expectativa de que a contraparte atuará de idêntica forma e nas bases contratadas. Em suma, o contrato é caminho seguro e não armadilha e não pode ser interpretado como tal. O entendimento dos agentes fiscais, novamente com todo o respeito, vai exatamente na direção oposta desse pressuposto, quando desconsidera que tanto o volume de tráfego como a tarifa reduzida foram previamente acordados e que, sem esse acordo, o contrato sequer existiria. A multa, tida pela autoridade como materialização do evento de certeza, nada mais é do que a penalidade previamente contratada imposta pela violação do contrato e da sua imutabilidade. Se o contrato fosse imutável, não haveria previsão de multa. A existência da multa, é uma indicação segura de que o contrato, as bases contratuais são imutáveis. E jamais como materialização de ajuste de tarifa. A incondicionalidade da redução da tarifa ou do desconto pode ser facilmente surpreendida quando se analisa com maior cuidado a natureza da obrigação da recorrente em face de seus contratantes, ou seja, os consumidores. No âmbito do ICMS, os negócios jurídicos submetidos ao munus desse tributo consubstanciam, como regra, e somente uma exceção a essa regra, simples obrigações de dar.
São contratos de cumprimento instantâneo, mediante os quais o bem é entregue naquele ato e ninguém mais perquire se o preço vai ser pago tempestivamente ou não. Ou mesmo se houve inadimplência de pagamento e a cobrança de multa passível de ser acrescida ao preço. Nesses contratos relativos às obrigações de dar, a inadimplência com pagamento de encargos quaisquer não assanha nenhum argumento qualificando como eventos futuros incertos esses fenômenos posteriores à emissão da nota fiscal. Porque há entendimento absolutamente sedimentado em todos os níveis de que eles não possuem atributos para alterar quaisquer dos critérios integrantes da hipótese de incidência tributária, entre eles o preço contratado e a base de cálculo. E isso, mesmo que o preço contemple descontos que, nesse caso, dada aquela imutabilidade, são considerados à unanimidade como incondicionais. Então, o marco temporal da nota fiscal ali, ele é considerado por tudo e todos como um elemento distintivo entre aquilo que deve ser considerado e o evento futuro incerto. E isto porque não há dúvida de que, após a ocorrência do fato gerador do tributo e da competente emissão da nota fiscal, qualquer evento futuro incerto, e a esses fenômenos, é absolutamente asséptico para fins da relação mercantil estabelecida e da integração de todos os critérios da regra matriz de incidência. A futuridade e incerteza do evento é determinada tendo como marco temporal a integração da regra matriz de incidência manifestada no ato em que a nota fiscal é emitida. Isso foi dito, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. No presente caso, a perplexidade que motiva os agentes fiscais para considerar o descumprimento da obrigação contratada como evento futuro incerto é o fato dessa obrigação aqui tratada não ser obrigação de dar, mas uma obrigação de fazer. Trata-se de um contrato de prestação de serviços que deverá vigorar por um determinado lapso temporal. Cuida-se de contrato não instantâneo, mas de trato continuado e execução sucessiva, aferível em partidas mensais. É o volume mensal contratado, a métrica adotada prévia e solenemente no contrato para a cobrança da tarifa. É esse lapso temporal de vigência do contrato que distorce a visão de que o evento futuro incerto pode ser fenômeno encartado no próprio contrato. O abandono do marco temporal daquela imutabilidade pela emissão da nota fiscal, considerada em qualquer caso como elemento distintivo entre aquilo que aconteceu e aquilo que vai acontecer no futuro. Desconsidera mais. Desconsidera que, ao término de cada mês, o volume de tráfego é medido e auditado escrupulosamente pelas partes, recorrente e contratante. Todas as medições, elas são fiscalizadas pelas duas partes. Esse entendimento desconsidera que somente depois dessa intensa verificação é que as notas fiscais são emitidas e a tarifa é cobrada, aceita e paga pelo cliente. Isto é, à vista de todas as notas fiscais, cuja soma algébrica conforma exatamente o valor da tarifa a ser paga e o tributo a ser recolhido. Esses valores, conforme comprovados exemplos marcantes apresentados no memorial entregue a vossas senhorias, são fielmente registrados como receita pela recorrente e como despesa pela contratante. Ninguém paga notas desta magnitude sem fazer uma verificação percussiente, escrutinar todos esses documentos. Até porque essas despesas, elas podem ser contestadas em outros níveis de fiscalização. Esses registros são realizados na escrituração mercantil das partes para cumprir exigências não só da legislação estadual, como da legislação federal e da legislação municipal, valendo dizer que não há, no histórico da recorrente, autuação em qualquer nível, em qualquer esfera, incluindo o órgão regulador, reclamando por qualquer deficiência no registro dessas receitas e no valor da apuração das tarifas. A natureza dessas obrigações, de dar ou de fazer, não pode, a evidência,
acarretar diferenças sinas legais no âmbito do ICMS, e nem inovar na definição do que deve ser considerada como evento futuro incerto, e muito menos desnaturalizar o desconto. O preço ou a tarifa contratada é certo, líquido e claramente imodificável. As notas fiscais são emitidas pelo exato valor das tarifas a cada mês e são confirmadas pelos contratantes. Não há incerteza provocada por evento qualquer em momento da conformação mensal da regra matriz de incidência, do tributo a ser pago e do valor da nota fiscal emitida, a qual, é importante dizer, ela é emitida nos contrafortes do sistema operacional previsto no Convênio 115 de 2003, que impede, como se sabe, manobras quaisquer tendentes a menoscabar o quantum debeatur. Tais fenômenos tornam indisputável a natureza de incondicionalidade da tarifa reduzida em linha com as obrigações de dar, como, aliás, vem sendo reconhecido por juristas de nomeada que se manifestaram nesses autos por diversas vezes, e em diversas manifestações pretéritas dos próprios tribunais administrativos. E, mais recentemente, como indicado no memorial entregue a vossas senhorias, pelo Tribunal de Justiça, na ação anulatória, cujo objeto é idêntico ao deste auto de infração. Do voto do relator dessa ação anulatória pode ser colhido excerto, elaborado com raro brilho, afastando qualquer dúvida acerca desse tema. Diz ele no seu voto: no contrato de fidelização, as cláusulas contratuais são amplamente conhecidas. Não dependem de futuro incerto. Descontos incondicionais são descontos contratados, previamente à ocorrência do fato gerador, sem qualquer possibilidade de modificação em determinação futura, e esse é o caso dos autos. Com todo respeito, não se poderia dizer melhor. A multa contratual, ao contrário do que entendem os agentes fiscais, é prova, isto sim, da imutabilidade das bases contratuais e só existe em razão dessa imutabilidade. Porque, em caso contrário, pela inexistência da multa, isso poderia significar uma incerteza das próprias bases contratuais, o que não é definitivamente o caso. A razão da imutabilidade determina também a imutabilidade de todos os critérios da regra matriz de incidência, do critério material, do critério quantitativo, do critério pessoal, do critério temporal, do critério espacial, todos eles devidamente preservados na regra matriz de incidência quando da ocorrência do fato gerador pela emissão da nota fiscal, manifestado pela emissão da nota fiscal. No âmbito federal, que conclui pela incondicionalidade do desconto com base exatamente nessas evidências, a orientação é de que multas sejam contabilizadas em rubricas específicas, sem afetar o cálculo de contribuições ou tributos quaisquer que ele administra. O ente federativo, ele é claro no sentido de regrar o registro de multas na escrituração mercantil em rubricas específicas e não como faturamento. Presumir, como querem os agentes fiscais, que possa haver diferentes consequências jurídicas em razão da natureza da obrigação de dar ou de fazer, é admitir a existência ilegal de distinção na estrutura da regra matriz de incidência do ICMS, que se acha radicada no mesmo preceito constitucional, algo que nos parece nitidamente insubsistência. Por todo exposto, mostra-se insubsistente, por qualquer ângulo de análise, o auto de infração hostilizado. Diante disso, e por todas as demais razões suscitadas e pedidos suscitados no recurso de ofício, o que se requer é que o recurso seja conhecido e devidamente provido com a decretação da nulidade do lançamento. Muito obrigado. Obrigada, doutor Luiz. Então, Rubens, com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Então, como exposto, né, a acusação de falta de pagamento do imposto, por emissão de notas fiscais com valores de ICMS negativos
e também por deixar de incluir na base de cálculo do imposto os valores de descontos condicionais previstos nos contratos com os consumidores, o que também ocasionou, em alguns casos, imposto sacado em valores negativos. Inicialmente, a decisão recorrida não padece de vícios, analisou satisfatoriamente o conjunto fático probatório do processo, assim como as alegações apresentadas em defesa, tendo o jogador a qual proferido decisão corretamente fundamentada. A acusação fiscal não se fundamenta em presunções, mas em elementos concretos, em provas específicas, em relação aos quais o autuado se defende objetivamente, sem cerceamento de qualquer espécie. Em relação ao item 1, me parece estar claro que a legislação tributária não permite, em nenhuma hipótese, a emissão de documento fiscal com base de cálculo do imposto em valores negativos e, consequentemente, contendo valores negativos de imposto destacado, os quais, transportados para o registro de apuração do ICMS, reduzir o valor do imposto a pagar, ou seja, produzir efeito de crédito do ICMS. O autor justifica sua conduta alegando questões operacionais, mas não apresentou fundamento legal que ampare o procedimento adotado. Nesse sentido, alegou a cláusula 5ª, inciso 5, a linha B do convênio ICMS 115.03 permitiria expressamente a emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicação com valores negativos, desde que tenham natureza meramente financeira, que reduzem o valor contábil da prestação ou operação e que não tenham repercussão tributária. Ora, a própria norma trazida pelo contribuinte dispõe expressamente que a emissão de documentação fiscal com valores negativos é permitida quando possui natureza meramente financeira, sem repercussão tributária, que não se aplica ao caso em exame, onde o autuado emitiu a nota fiscal com ICMS destacado em valores negativos, valores que, levados à apuração do ICMS, abatiam o valor do imposto a pagar, de forma que a repercussão tributária lesiva ao erário é patente. Dessa forma, a emissão de documentação fiscal com valores negativos constitui infração à legislação tributária, o que implica em lavratura do auto de infração, não havendo previsão legal que ampare tal procedimento. Contudo, para se evitar eventuais alegações de omissão nesse acordo, passo a análise das justificativas apresentadas pelo autuado para sua conduta infracional. Afirma ele que clientes de grande porte que contratariam a prestação de serviço DDR, via de regra, possuiriam uma grande quantidade de ramais que são objetos do mesmo contrato. Para cada um desses ramais, faria necessária a emissão de uma nota fiscal. Para aqueles ramais que deram pouco consumo de minutos em determinado período, a recorrente emitiria uma nota fiscal com a concessão do desconto contratualmente previsto e, em alguns casos, a base de cálculo resultante fica negativa. Ao se analisar a totalidade das notas fiscais emitidas em face de determinado cliente, ficaria comprovado que a base de cálculo do período sempre seria positiva para fins de recolhimento do imposto estadual. E, por via de consequência, a emissão de nota fiscal negativa apenas refletiria os valores dos descontos concedidos pela recorrente na prestação do serviço DDR. Voltando ao voto. Então, como exposto, a legislação tributária não permite emissão de documento fiscal com valores negativos de imposto a pagar. E o fato de que a somatória do imposto destacado na documentação fiscal emitida no período apresenta saldo de imposto a pagar, nada significa nesse caso, pois esse valor consolidado seria maior se o autuado não houvesse reduzido através do expediente exposto. O fato de que o sistema da Cefaz permite a emissão de notas fiscais com valores negativos não significa que o fisco concorda com os valores ali apostos, pois o sistema valida tão somente os aspectos formais da nota fiscal a ser emitida, mas nunca os valores ali lançados pelo contribuinte, que são de sua única e exclusiva responsabilidade. Mantido, então, o item 1. Quanto ao item 2, trata-se de descontos condicionais previstos nos contratos do autuado com seus clientes, lançados com valores negativos nas notas fiscais. Ou seja, na nota fiscal constava um valor negativo referente ao desconto. Quando o contribuinte não adimplia suas obrigações contratuais, a nota fiscal subsequente era emitida sem o valor negativo, de forma a cancelar o desconto. O autuado alega que não se trata de descontos, mas de multas por descumprimento de obrigações contratuais, geralmente relacionadas com o tempo mínimo de manutenção do plano ou com o uso mínimo do serviço, ou, em outros casos, descontos incondicionais. Essa afirmação ela não é coerente com os lançamentos na documentação fiscal descritos acima. Nesse sentido, afirma o autuado que, quanto aos descontos concedidos por fidelização, não vou ler tudo, mas, assim, por questões gerenciais, previa-se à época dos fatos a concessão de descontos na prestação desse serviço, os quais já estavam previamente estipulados em contrato. Além disso, tal contratação estipulava ainda a imputação de uma multa em caso de rescisão antecipada e imotivada da contratação. A previsão de multa em caso de não observância das condições contratuais possui um caráter de indenização pelo descumprimento contratual previamente estipulado, não se confundido com a prestação de serviço de telecomunicações.
Quanto aos descontos concedidos pela quantidade de uso do serviço, afirma o autuado que a adoção da tarifa diferenciada, sempre menor do que a tarifa básica fixada pela modicidade, como resultante do volume de tráfego, leva em conta que, nesses casos, é necessária a realização de inúmeros e robustos investimentos por parte da prestadora, evidenciando com cores mais vivas a obrigatoriedade daquela diferenciação em relação ao usuário comum. Ok. Pois bem, temos aqui, então, duas situações distintas. Na primeira hipótese, temos que, nos contratos do autuado com seus clientes, a previsão de descontos, entre aspas, na contratação do serviço. Abstraindo-se dos títulos atribuídos pelo autuado aos valores, multas, verba indenizatória, etc., o fato é que, no momento da contratação do serviço, os clientes são agraciados com desconto no preço. E, em caso de rescisão antecipada, assim como inadimplemento do pagamento das contas, o autuado cobra desse cliente o ressarcimento proporcional dos descontos previstos no contrato, o que, evidentemente, confere um caráter condicional a esses descontos. A auditora juntou cópias de alguns contratos. As folhas 34.854, por exemplo, está disposto que, parágrafo 5º, ocorrendo a inadimplência da contratante em relação a qualquer conta telefônica relativa a qualquer dos serviços prestados pela contratada, a contratante, haverá a perda dos descontos relativos à conta em atraso. E ainda, em qualquer caso de rescisão de contrato por culpa da contratante ou resilição por denúncia da contratante, caberá à contratante restituir à contratada os descontos recebidos, a maior durante a vigência do contrato, tendo em vista que esses descontos foram calculados conforme o prazo da vigência definido na cláusula 4ª, calculados nos termos, tal. As folhas tais, outro contrato previa que a contratada compromete-se desde que a contratante cumpra o disposto na cláusula tal, a conceder os seguintes descontos mensais durante o prazo de vigência desse contrato. Então, meus pares podem verificar, as folhas tais, vários exemplos de contratos de adesão celebrados entre o autuado e seus clientes com previsão de descontos condicionados ao tempo de permanência ou ao volume de tráfego de fato utilizado pelo autuado. A auditora se manifesta da seguinte forma: o preço do serviço pago no passado pode ser aumentado depois da emissão da nota fiscal, pois há previsão contratual para a perda dos descontos, seja por rescisão antecipada, por volume de uso abaixo do mínimo constante ou por falta de pagamento da conta. Esse último pode levar também à perda do desconto por volume de uso de serviço abaixo do mínimo constante no contrato. Como citado assim, consta no contrato de desconto que o tráfego do mês com conta em atraso não será considerado para efeito de cálculo da quantidade mínima mensal. Voltando ao voto, então, me parece estar, então, claro que, ao contrário do que sustenta o autuado, seus contratos previam descontos condicionais e, em caso de inadimplemento, o cliente deveria ressarcir o autuado dos descontos recebidos a maior durante a vigência do contrato, né? Então, aqueles pontos anteriores foram cancelados e o cliente tem que ressarcir, tem que devolver esses valores, né? Percebe-se ainda que, no caso de atrasos pontuais no pagamento de uma conta de telefone, o cliente perdeu o direito ao desconto relativo à conta paga em atraso. Então, eu entendo que está caracterizado aí o caráter condicional dos descontos e entendo que é irrelevante o título atribuído à restituição do desconto anteriormente concedido, seja classificado como multa, indenização, porque o que vale nesse caso são os efeitos desse ato e não a forma. Além disso, percebe-se que a perda dos descontos condicionais não era lançada como multa, mas como aumento do valor do serviço de telecomunicação nas próprias notas fiscais subsequentes. O mesmo se aplica aos descontos previstos em função do volume de tráfego, ou seja, a quantidade de uso pelo cliente. Se o autuado prevê que o valor cobrado de seu cliente depende do volume de dados por ele consumido no período e que, em caso de inadimplemento, esse usuário perderia o direito ao preço especial, o desconto estava condicionado a uma utilização mínima dos serviços. E caso essa quantidade de uso não se certificasse, o cliente deveria restituir valores ao autuado. Então, como apontado pela representação fiscal, os descontos mensais eram calculados considerando todo o período de vigência do contrato, razão pela qual o rompimento das condições contratuais ensejava a revisão das contas passadas e a devolução dos descontos mensais concedidos. Então, ao contrário do que sugere o autuado, não se trata de bonificações, e mesmo se assim entendêssemos da mesma forma, os valores deveriam ter sido incluídos na base de cálculo do imposto, por assim determina a lei.
Não há previsão para se exigir ICMS apenas quanto aos valores de fato exigidos dos clientes pela perda do direito ao desconto, pois o autuado deveria ter incluído na base de cálculo do imposto o valor integral dos descontos condicionais previstos nos contratos, independente de haver ou não recebido de fato esses valores dos seus clientes. A infração ocorreu no momento da emissão das notas fiscais e não no momento do recebimento dos valores pelo cancelamento integral ou parcial dos descontos. Assim, mesmo nos casos onde os usuários cumpriram as exigências contratuais sem a perda do direito ao desconto condicional, os valores dos descontos previstos em contrato deveriam ter sido integralmente incluídos na base de cálculo do imposto e foram corretamente exigidos no ANI. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 6374. Inclui-se na base de cálculo seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição. Então, não há que se dizer que o fisco deveria autuar apenas os casos onde o desconto foi cancelado, digamos assim, né? Porque, se tratando de desconto condicional, ele tem que entrar na base de cálculo, independente do inadimplemento ou não do cliente. Existindo um desconto oferecido sob condição, esse valor tem que ir para a base de cálculo do imposto, ainda que o contribuinte compra tudo certinho, o cliente, né? E não haja perda desse direito, né? Então, as multas estão previstas na legislação, o artigo 85 da Lei 6374, não há que se discutir seu montante, atualização do seu valor básico, 513. 527A impede a redução das multas, nesse caso, porque são acusações que propiciam falta de pagamento do imposto. Taxa de juros, súmula 10 do TIT. Entretanto, o autuado pleiteia a recapitulação da multa aplicada no item 1, sustentando que a hipótese prevista no artigo 527.1c se amolda ao caso. Vejamos, então. O item 1, desculpa, o inciso 1 do artigo 85, pleiteado pelo autuado, faz o seguinte: infrações relativas ao imposto. A linha C, pleiteada pelo autuado. Erro na determinação da base de cálculo. Falta de pagamento do imposto por erro na determinação da base de cálculo. Tá certo? A auditora utilizou falta de pagamento do imposto em hipótese não prevista nas demais linhas desse inciso. Tá bom? Vejamos novamente a acusação fiscal do item 1. Deixou de pagar o ICMS por emissão de nota fiscal com valores de imposto destacados negativos. Tá certo? Então, não assiste razão ao contribuinte nesse ponto, pois a acusação fiscal não se refere à falta de pagamento do imposto por erro na determinação da base de cálculo. Item 1. Pode expressamente previsto na linha C acima, mas por haver emitido documentos fiscais com valores negativos do imposto destacado. Não se trata de mero erro na determinação da base de cálculo e, de fato, não há previsão específica para esta hipótese nas demais alíneas do inciso 1 do artigo 85, a meu ver. Então, correto a adoção da linha I. Então, eu mantenho as acusações fiscais, nego provimento ao recurso ordinário. É como eu voto, senhores. Deixa eu só verificar se houve algum erro aqui na... desculpe, realmente, doutor Pedro. Ele viu bem que havia um erro na emenda que eu já estou corrigindo. Mas eu voto esse, senhores. Eu já estou registrando aqui. Sim, obrigada, doutor Rubens, pelo voto. Estamos, então, com os debates abertos para manifestações. Presidente, eu, antes de mais nada, quero cumprimentar o doutor Luiz Carlos Andrezani. É um prazer vê-lo pessoalmente, não conhecia. Enquanto nós falamos aqui da reforma tributária de 22, né, da emenda 132, eu, para estudar a reforma tributária, já encontrei texto do doutor Luiz Carlos da década de 80, falando da reforma de 88, né? Então, um prazer. Eu tenho alguns estudos que eu já fiz que abordaram sobre esse tema, não na esfera federal de semestre, mas na esfera federal. Esse tema sempre repercute PIS e COFINS também, a questão do desconto nesses termos.
Eu já tenho algumas conclusões sobre isso, mas essa questão da base negativa, para mim, é uma coisa nova. Então, se não fosse, se você não achar ruim, Rubens, eu queria pedir vista, só para ver essa questão da base negativa, que À foi uma coisa vontade, nova. doutor Bergamini, por favor. Tá? Sim. Já está registrado o voto. Então, doutor Adolfo, é possível já pedir vistas? Já pedi. Já pediu? Ah, sim. Então, vistas concedidas. Mais alguma manifestação? Então, obrigada, doutor Luiz. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, para o doutor Adolfo, o senhor, por favor, pode acompanhar, né, o caso, e será, então, numa outra oportunidade trazido o voto, né, para o julgamento, continuação do julgamento. Vai ser logo, como o estudo já tem pronto, só queria ver essa questão da base negativa, que é uma coisa nova que eu não tinha visto antes. Mas eu vou devolver logo esse processo. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Obrigada. Até corrigindo, eu disse que hoje tínhamos 2 processos da Telefônica, porque, na verdade, tínhamos 2 advogados, né? Veio no relatório o doutor Rodrigo Martoni, acho que também estava aqui presente, acompanhando, então eu até achei que seria um outro caso, então no início eu me confundi no número, mas corrigindo, era só esse da Telefônica mesmo, né? Com o doutor Luiz Andresani como advogado, o doutor Rodrigo, acho que estava só acompanhando o mesmo caso, né? Isso. Então, encerrando esse julgamento, e vamos, então, continuar aqui. Então, no caso da Telefônica, o auto 5012-273, saindo em vista para o doutor Adolfo Bergamini, e continuando, então, aqui o julgamento. Obrigada, doutor Muito Luiz. obrigado. Bom dia a Obrigado, todos. abraço, obrigado. Bom trabalho. Presente. A doutora Alessandra também está presente, né, para acompanhar. Na verdade, nós temos uma outra sustentação oral da Master Foods, mas como esse caso aqui da DirectNet, né, acho que ele é simples, inicialmente parece simples, é do Dr. Rubens, então nós vamos dar essa preferência. A doutora Alessandra tinha perguntado, né, sobre a petição, então vamos passar para esse caso, que é o 4040998 da DirectNet, prestação de serviços limitada. Doutor Rubens é o relator. Obrigado, presidente. Só uma dúvida, tem o patrono presente em relação ao DirectNet? A doutora Alessandra, né? Tá bom, tá certo. Sim, Estou aqui, bom dia. bom dia. Então, esse caso, o cliente, o autuado, o cliente da doutora Alessandra, ele quer entrar naquele programa de Transaciona São Paulo. Ele precisa da inscrição desse débito indicativo quanto antes para poder cumprir os prazos lá, etc. Então, ele protocolou um termo de renúncia do direito de litigar o processo, de existência de qualquer litígio, reconhece o débito fiscal. Então, eu estou não conhecendo do recurso ordinário para que o processo, então, se encerre o mais breve possível, para que ele possa, então, incluir esse débito em dívida ativa. Confere, doutora Alessandra. Na verdade, doutor Rubens, já está em dívida ativa. Nós conseguimos bem rápido, apresentamos a desistência lá no CIPET, né? Já escreveu em dívida ativa e já temos o termo de aceite, de adesão. Então, realmente já está tudo formalizado. Bom, eu não sabia que era possível, né? Um processo em andamento escrever o débito em dívida ativa, que ele não está definitivamente constituído, mas se isso é possível, ótimo. Eu não estou conhecendo o recurso ordinário, inclusive até pautamos rapidamente para poder evitar que perdesse o prazo, mas se já está resolvido lá, melhor ainda. O voto é esse, então... Sim, obrigada, doutor Rubens. Doutora Alessandra, grava como sustentação oral ou não há necessidade? Não há necessidade, está presente. Só para acompanhar, para ter certeza, né? Exato. E o doutor Rubens vai, então, registrar, né?
E aí, como a senhora perguntou, eu falei, não, vamos resolver logo, que é algo simples, né? Tinha prazo também, né? E o tribunal deu preferência, acho que a esses casos, né? Para inscrever em dívida ativa para aderir, né? Exato, Ao exato. acordo, né? E E funcionou aí muito nós bem. pautamos logo justamente para poder também agilizar, mas de qualquer forma já está resolvido, né? Tá ótimo. Presidente, agradeço. Doutor Rubens registrou, então, não conhecido, nesses termos, né, em razão da renúncia, da adesão, inclusive a inscrição já foi feita. Então, encerrando os debates aqui, então é o caso da DirectNet, o auto de infração 4040.998, relator doutor Rubens, então, encerrando os debates, verificando o quórum. O meu está pensando aqui, presidente, só um segundinho, peraí. Sim, sem problemas. Pronto. Sim, então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, esse caso, então, foi não conhecido, né, nos termos aí da renúncia ao processo administrativo, como relatado e lido, né, comentado pelo relator. Então, encerrando esse caso, encerrando o julgamento. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Trabalho. Bom dia, doutora Alessandra. Então, agora temos presente o caso da Master Foods. Olá, bom dia. Bom dia, doutor Rafael. Você vai fazer a sustentação oral, né? Então, é um Isso. caso auto de São infração. dois, né? São dois, né? Mas sua sustentação oral é nos dois? É nos dois. Eles são os dois de nota inidônea, crédito indevido, eu não sei, são relatores distintos, né? Acho que a senhora em um e o Dr. Flávio Mitsubishi em outro. Sim. Então, vamos começar o auto 4032-151, então, que é o primeiro da pauta, né? Doutor Flávio é o relator. Então, aqui, abrindo, né, já está aberto o caso. Doutor Flávio, você é o relator nesse caso, eu sou no outro caso. Obrigado, bom dia. Bom, como o Dr. Rafael já adiantou, é um caso de crédito devido por documento inábil, né? Por não atender o disposto no artigo 59 do regulamento. O emitente teve a cassação da eficácia da IE e é o Suplemix, o emitente, tá? Então, ele foi julgado. Ele tem dois itens, um item já foi pago, é o item 2, o item 1 é o que está em julgamento, que é o crédito devido. A autora, ela contestou o lançamento, o J, ela negou provimento, a quarta Câmara Julgadora, através do Dr. Temer Zalaf, conheceu e proveu a perda autuada. Essa decisão, ela foi anulada pela Câmara Superior, e aí foi redistribuída a minha relatoria. É basicamente isso. Obrigada. Com a palavra, então, patrono. Obrigado. Muito bom dia, cumprimento aqui todos na pessoa do Dr. Flávio. Esse caso, como o Dr. Flávio ele já antecipou, então, um crédito relacionado à nota inidônea, ele teve um primeiro julgamento, então, também dessa quarta Câmara, e aí sob uma composição um pouco diferente, que entendeu-se à época que os documentos, né, trazidos pela Master Foods foram suficientes para comprovar a boa-fé e comprovar a integralidade das operações. Quando a representação fiscal acabou apresentando recurso especial e aí culminou, né, na nulidade da decisão e estamos aqui novamente para julgamento do recurso ordinário.
A nulidade, né, o que a Câmara Superior entendeu é que o entendimento exarado no voto, ele falava que teve uma simulação das atividades. E, na realidade, o que o relatório fiscal trazia era uma simulação da existência do estabelecimento do fornecedor. E aí, só fazendo um primeiro contextualizando aqui, a Master Foods, ela é uma empresa do ramo alimentício, ela tem marcas bem conhecidas, é uma multinacional que tem, por exemplo, o Snickers, M&M, então de alimentação humana, chocolates e snacks em geral, e também é muito forte aqui no Brasil, com fábricas aqui no estado de São Paulo e também em outros estados, relacionada à alimentação animal, e aí as marcas são também muito conhecidas, Frolic, Royal Canin, Whiskas, dentre outras. Então, ela é uma empresa que primordialmente, tanto da quando vai fabricar, né, bens ali, mercadorias de alimentação animal, como também na alimentação humana, ela se vale do milho, arroz, de cereais em geral, como um dos principais insumos ali na sua atividade. E ela tem uma série de fornecedores, dentre tais aqui do caso dos autos, que a gente está analisando, a Suplemix. Estamos falando, então, de operações de setembro de 2008 até março, abril, se não me engano, de 2009, um curto espaço de tempo ali. E essas operações foram todas feitas à época, até já por ser uma empresa que está há muito tempo no mercado, ter ciência desse problema, né, que acho que a reforma tributária vai acabar com esse problema, já vem diminuindo, que é a nota fiscal inidônea, né, que é essa que pode culminar no crédito indevido, ela toma todas as precauções necessárias, e as precauções necessárias que estão ali possíveis, né, para a Master Foods, para recorrente aqui, implementar são checar todos os tipos de cadastro, então ela checa, se integra, cartão de CNPJ, existência, obviamente, de contrato social, tudo mais, faz os pagamentos sempre em conta corrente, não existe pagamento em dinheiro, não existe nenhum tipo de outro tipo de quitação, são pagamentos, sim, na conta judicial da empresa fornecedora, e aí, tendo tudo isso, ela recebe aquelas mercadorias, então estamos falando aqui de cereal, faz a pesagem dentro do estabelecimento da Master Foods para conferir se o que ela comprou é o que ela tem ali, a qualidade, etc., e implementa isso, né, utiliza isso como insumo na sua produção. Então, uma operação comum, uma série de fornecedores, toma-se todos esses cuidados, e aí, quando tem essa surpresa, né, vamos dizer assim, que aqui, né, até com todas as vênias, esses casos são super conhecidos, mas o fisco também, ele chega anos depois, né, dessas empresas, então, quando a gente está falando aqui da inidoneidade, é sim o fornecedor, né, o vilão aqui dessa história é sim o fornecedor, se ele criou toda uma estrutura para sonegar tributos, né, deve-se ir atrás dele, e não da Master Foods, ali a compradora, que é a compradora de boa-fé, e demonstrou isso. E aí, esses casos também, né, a gente foca muito, obviamente, nas provas trazidas, então tem essa evidência de que a declaração de inidoneidade se deu em 2011, de novo, a última operação foi em março de 2009, então anos depois, a época dos fatos tiradores era inequívoco que a empresa ela existia, e tanto é que existia que entregava as mercadorias que eram ali adquiridas. Há também essa comprovação dos pagamentos, né, ao fornecedor, então você comprova ali que o valor total ele foi sim recolhido. A gente tomou o cuidado de fazer uma planilha, né, correspondendo ali com notas fiscais e comprovantes de pagamento. Há ainda o comprovante de recebimento desses insumos, né, dessas mercadorias, como eu falei, quando entra o cereal ali na Master Foods, tem uma pesagem, tem todo um cuidado, então você tem ali essa certificação com a placa do veículo, dados do motorista. O frete era por conta do fornecedor, mas todos esses documentos, ainda que às vezes se alegam, né, que são documentos internos, mas é o que é possível de ser feito na ponta aqui do comprador, do adquirente de boa-fé. Então, por esse motivo, e aí se valendo mais uma vez até do entendimento do Dr. Zalaf lá atrás, né, do outro julgamento, houve essa comprovação de que, de fato, ocorreu a efetiva, né, aquisição das mercadorias com pagamento integral, o que dá direito aqui ao crédito, né? Então, a autuação fiscal deveria, sim, ser cancelada.
Com relação à questão de se houve uma simulação de atividade ou simulação da existência do estabelecimento, de novo, isso é uma questão, é a fraude perpetrada pelo fornecedor. Então, se é simulação de existência do estabelecimento ou simulação das atividades, é uma filigrana ali, não é um ponto relevante que possa alterar a conclusão aqui do caso. E, por fim, com relação à sistemática, né? Você não está falando aqui de um bem, uma máquina que eu vou até o local, compro, tal. Você está falando de um insumo que é cereal, né? Um commodity. Então, é óbvio que essa questão de vou visitar o estabelecimento do fornecedor, etc., isso é muito etéreo quando você está analisando essa questão de aquisição de commodities. Acho que são esses pontos aqui, doutor Flávio, doutora relatora, e fico à disposição para qualquer tipo de questionamento. Sim, obrigado, doutor Rafael. Então, doutor Flávio, com a palavra, por favor, seu voto. Vamos lá. A autora contribuinte de imposto adquiriu insumos alimentícios Quirera de arroz da Suplemix Comércio de Cereais Limitada. Segundo o procedimento administrativo de constatação de nulidade da inscrição, foram considerados inábeis desde a abertura dos documentos emitidos por Suplemix. Segundo o fisco, não se encontrou sócios nem sinais de existência da estrutura empresarial no local declarado ao fisco. Quanto à alegação da decadência parcial, observo que se aplica ao caso de crédito devido à súmula 9 do tribunal. Então, eu afasto a decadência aí. Não há qualquer irregularidade da declaração de inutilidade ser posterior às operações declaradas inidôneas, como ato declaratório, declara a situação pré-existente, sendo este procedimento pacífico e tranquilo nos tribunais administrativos e judiciais, tanto que para se permitir o aproveitamento de crédito, um dos requisitos, e não o único, é que a declaração de inutilidade seja posterior às operações cujo crédito é glosado, conforme a súmula 509 da STJ. Foram juntadas cópias do processo de constatação de nulidade da inscrição estadual do suposto emitente por simulação de existência. A autora afirma que as provas confirmam a ocorrência das operações, estando seu direito ao crédito albergado pela jurisprudência, conforme a súmula 509. Da simples leitura da citada súmula, verifica-se que os créditos oriundos de fornecedores posteriormente declarados inidores podem ser aproveitados se demonstrada a veracidade da operação ou prestação, que é feito com base na análise documental. Bom, vamos passar para essa fase agora. A recorrente alega sua boa-fé e que demonstrou os pagamentos dos insumos adquiridos. Né? Em relação aos pagamentos emitidos, a relação de pagamentos emitidos pelo Banco do Brasil, que suportam as alegações da autuada. Porém, não há os extratos bancários dos períodos de pagamento, tampouco aos documentos que suportam a alegação da efetividade das operações. Vejamos. Então, com relação aos pagamentos, os pagamentos eles estão aqui e eles suportam o que a autora fala, né? Que realmente ela pagou para quem vendeu. Mas aí outras comprovações não há. As notas fiscais subjacentes à acusação são modelo 1, notas fiscais em papel, cuja confecção se dá anteriormente à realização das operações. Consta das notas fiscais placas dos veículos que teriam realizado os transportes. A DRF observa que há graves irregularidades nas informações a veículos de passeio que teriam realizado o transporte de 30 a 40 toneladas de mercadoria. Tá? O artigo 22A obriga que o contribuinte exige a comprovação e irregularidade fiscal de sua contraparte. Esse recurso, a autora não aponta quem seria a pessoa que seria o seu contato na empresa emitente dos documentos. Não esclarece com quem teria negociado e não apresenta as tratativas comerciais. Os relatórios de pesagem de mercadorias existem, né? Mas eles não favorecem a autuada. São documentos de elaboração unilateral da interessada e constam placas diversas das placas constantes nos documentos fiscais. E nos relatórios produzidos pela autuada, o que demonstra, se não sua participação na fraude, né? Não é isso o que eu estou querendo dizer, falta de cuidado ao entabular seus negócios e contribui com a simulação. Ela recebeu as notas fiscais constando placa de veículos de passeio. Tá? No seu documento interno, o que ela juntou, as placas são de veículos, são placas diversas daquelas que constam nos notas fiscais. A existência de relação de pagamentos emitidos pelo Banco do Brasil
órfã de elementos que suportem as alegações da defesa, tais como comprovantes de transporte, tratativas comerciais, verificação e pesquisa sobre a existência de idoneidade da emitente de documentos, não conduz à conclusão de que houve boa-fé ou efetividade das operações. Não está se exigindo prova negativa da autuada, mas sim provas que ela poderia ter produzido, mas não constam no processo. A alegação de impossibilidade da atualização da base de cálculo da multa não pode ser provida em razão da súmula 13. A pedido de limitação dos juros da Selic, e o que eu acolho com fundamento na súmula 10. Então, eu conheço e dou parcial provimento ao apelo para aplicar os juros conforme a súmula 10 e não reconheço a existência da boa-fé ou comprovação das operações. É esse o voto, presidente. Obrigada, doutor Flávio. Só registrar, né? E os debates, então, estão abertos, os debates? Eu acompanho o relator. Acompanho o relator também. Estamos de acordo, senhora presidente. Obrigada. Obrigada a todos. Então, guardando o registro. Também acompanho o relator nesse caso. Está registrado, presidente. Então, aqui encerrando os debates, para verificar quórum. E iniciando a votação. Então, encerrando a votação, aqui o caso do auto de infração número 4032152 da Master Food. Então, foi conhecido integralmente, parcialmente provido nos termos do voto do relator. E temos um outro auto de infração também da Master Food, que eu sou a relatora, né? É o auto 5010876. Eu sou a relatora, então vou gravar a sustentação oral do patrono, doutor Rafael. Eu vou ler, fazer o relato, né? Eu estou aqui gravando. Rafael Caro Preso. Isso. E vou ler o relato do caso. Então, aqui também é um recurso ordinário interposto pelo contribuinte. A decisão monocrática julgou parcialmente procedentes os itens 1, 2, 3 e 5, apenas com a limitação dos juros à Selic. As infrações, então, são também todas elas relativas ao creditamento indevido, decorrente de escrituração de documentos fiscais com emissão atribuída. Então, são empresas distintas, né? Por isso que são itens distintos, né? Foram fornecedores distintos. Então, relativamente à entrada de mercadoria do estabelecimento, que não atenderam às condições do item 3, do parágrafo 1º, do artigo 59 do regulamento, do RICMES. Então, foi também constatada a simulação de existência do estabelecimento no item 1. Quer dizer, todos foram relativos, todos os itens, apesar de fornecedores diferentes, com essa mesma infração, né, de que não atenderam às condições do item 3 do parágrafo 1º do artigo 59. Né? E, como eu disse, fornecedores distintos. Então, a recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida por ausência de apreciação de elementos comprobatórios da efetiva ocorrência das operações, haja vista que teria trazido aos autos provas que não foram analisadas pela decisão.
monocrática. Também alega decadência, né, e que teria agido de boa-fé nos termos da súmula 509 do STJ. A multa aplicada de 35% seria desproporcional, então pede a aplicação do artigo 527-A e a exclusão dos juros da base de cálculo da multa. Então, esse é o relato e fico, então, à disposição aqui, gravei já a sustentação oral do relator para a sustentação oral ou considerações. Doutor Rafael, com a palavra. Maria do Rosário, muito obrigado. Aqui, muito semelhante ao caso julgado há pouco, só que tem uma grande diferença, que são diversos fornecedores, então é a Mônaco Comercial de Alimentos, Agrocomercial, Comércios e Representação de Cereais Imperador, Rancho do Cereal e Comércio de Cereais Mojimirim. São fatos geradores bem mais contemporâneos, então a prova também ela está muito mais robusta, né, que é natural que a empresa venha com o tempo melhorando cada vez mais, né, o seu compliance ali para evitar essas situações ali, para não ser vítima de qualquer tipo de fraude que o fisco demora anos para entender e para evidenciar, né, e aí declarar a inidoneidade de determinada empresa. No caso também, aqui eu faço até referência a folhas 13.590 até a 14.315, a comprovação, então, do pagamento de todos esses fornecedores. Também, mais uma vez, uma planilha relacionando todas as notas fiscais com os respectivos comprovantes de pagamento. Então, é sempre demonstrado, né, o que é possível ali para a recorrente, que há, de fato, o pagamento de todos esses insumos ali adquiridos, registro das entradas dessas mercadorias, então, ticket de pesagem, em casos também você tem um laudo de qualidade das mercadorias, de novo, em que pese seja um insumo, né, de uma natureza ali, um cereal, sim necessário checar se tem a qualidade, né, que foi ali combinada, né, que foi ali pago por aquilo, então há também demonstrações disso, prova de utilização, né, desses bens na industrialização ali das suas mercadorias, então isso também é muito evidente, é óbvio que é um insumo essencial na produção de tudo que a Master Foods faz. Tem também prova de solicitação dessas mercadorias junto a esses fornecedores, então e-mails ali, em substituição a eventualmente um contrato formal, né? De novo, a gente está falando da aquisição de cereal, é um commodity, né? Um preço fixo, não tem, ele flutua a depender ali das condições, né? Um dia pode estar mais caro, acontecer alguma calamidade climática e aí isso aumenta o preço do arroz, mas assim, ele tem um preço já fixado, então você é diferente de uma negociação que quando você compra uma máquina, qualquer coisa do gênero, aqui na compra de um commodity não, é muito mais simples, e por essa razão que eventualmente você não vai ter um contrato ou coisa do gênero. E a prova também da anterioridade das operações, né, todas também antes de qualquer declaração de inidoneidade dos fornecedores, e também esse compliance, né, então implementado aqui pela Master Foods, no sentido de checar se todas as inscrições estão ali ativas, se ela está, sim, registrada, se integra, CNPJ e todos os outros meios possíveis, né, que estão ali abertos ao público de se checar a idoneidade do fornecedor à época. Além disso, como a doutora Maria do Rosário bem pontuou no relatório, também há um período ali que entende-se que teve a decadência até dezembro de 2017, pelo 150, parágrafo 4º do CTN, e também essa questão da recapitulação da multa, né, da relevação da multa, que foi aplicada com base no valor da operação, não deveria ser nessa linha. É basicamente isso, doutora Maria do Rosário. Agradeço mais uma vez a todos pela atenção. Obrigada, doutor Rafael, pela sustentação oral, né, e desses esclarecimentos. Então, eu passo aqui a leitura do voto. Então, como já relatado e esclarecido pelo patrono, então são 5 essas acusações, todas relativas ao acreditamento indevido,
em razão desses documentos terem sido considerados inidôneos. Então, como eu já também disse no meu relatório, a autuada ela alega a nulidade da decisão recorrida por ausência de apreciação de alguns elementos, né, de provas. Eu aqui trago aqui o trecho que a autuada se refere e destaco a decisão recorrida, né, a decisão monocrática. Trouxe aqui um trecho longo dessa decisão monocrática, aqui grifando, né, alguns trechos da decisão. Eu vou me ater aqui a alguns detalhes da decisão, porque eu entendi, né, aí para colocar aqui aos pares, né, esse debate, que seria necessário uma análise mais detida com relação a alguns elementos, né? Principalmente a questão das provas de pagamento, porque o julgador monocrático ele manteve, né, as acusações só apenas limitando os juros à Selic. As provas, ele fala dos elementos todos, né, para aplicação da tese, da súmula 509 do STJ com relação à boa-fé, mas com relação às provas aqui, destacando o item 14, 15, 16, 17, 18 da decisão monocrática, ele fala dos e-mails, né, algumas provas, se não teriam nos e-mails, que mencionariam os contratos realizados entre as partes, né, que foram apresentados, que não teriam sido juntados os contratos aos autos, as trocas de e-mail em questão são de 2018, a maior parte das operações de 2017. Aí fala também das mensagens eletrônicas, né, que não haveria indicações de concordâncias ou assinatura dos fornecedores envolvidos. O item 14 e 17, também ele fala da ausência desses contratos de compra e venda entre as partes. E no 14 e 18, eles, ainda que tenham ocorrido os pagamentos aos supostos fornecedores e que os tickets de pesagem indiquem entradas de mercadorias, né, aí ele nega, entende que não foram suficientes para caracterizar a boa-fé. Mas eu entendi, pelo complemento dessa decisão, então, retornando à fase de defesa, para essa análise dos comprovantes de pagamento, porque eu entendo que são provas importantes, né, apesar dele ter se pautado num contexto, né, mas apenas mencionou essa questão dos pagamentos, assim, ainda que tenham ocorrido os pagamentos. Então, ainda que tenham ocorrido, admitiu, mas os pagamentos são bons. Então, eu entendi assim, né, nessa necessidade de um complemento, mas deixo aí para o debate, obviamente, né? A representação fiscal se pronunciou detalhadamente sobre essas provas dos autos que eu me referi, e então eu entendo pelo complemento desse julgado. Esse é o voto que eu trouxe para todos, né? E fico à disposição. Então, retorno do processo para complemento de julgado, fase defesa. Essa foi o voto. Eu acompanho. Senhor presidente, eu tenho a posição de que, no caso de inidôneo, é necessária a comprovação dos 3 requisitos cabalmente constantes lá na súmula 509 do STJ. Então, seriam comprovação da verificação da regularidade fiscal, demonstração da veracidade de compra e venda e, por último, comprovação inequívoca dos pagamentos à empresa emitente de documentos fiscais. Então, como os 3 requisitos têm que ser cumpridos de forma cumulativa, a primeira instância entendeu que, como o segundo requisito já não foi demonstrado, qual seja a veracidade da compra e venda, não haveria necessidade de analisar os demais, em particular as supostos comprovantes de pagamento, porque um deles já não estando satisfeito, não haveria a comprovação da boa-fé.
Então, nesse sentido, eu entendo que não há que se falar em retorno dos autos para a complementação de julgado, porque mesmo que ela faça essa complementação de julgado, que ela analise de forma pormenorizada os supostos comprovantes de pagamento, ela vai falar, olha, independente disso, segundo o comprovante não está, o segundo requisito não está demonstrado, então não tenho a boa-fé e vão manter o auto. Então, nesse caso, eu acho que só haveria que se falar em complementação de julgado se a Câmara decidisse, e isso teria que estar expresso no voto, que não é necessário os três requisitos serem comprovados de forma simultânea. Aí faria sentido o retorno, senão eu entendo que não há que se falar em retorno de julgado. E aí eu peço gentileza para fazer uma manifestação em sessão nesse sentido. Sim, doutor Pedro, eu abro aqui essa sua solicitação de manifestação, né? Mas, mesmo assim, eu mantenho meu voto, né, no sentido de que essa análise seria necessária, né, para um complemento de julgado, para uma fundamentação mais detalhada, mas também estou à disposição aí para ouvir os colegas, se quiserem se manifestar ou não, mas eu entendo que seria melhor, né, necessária esse complemento. Eu acho que o Pedro tem um bom ponto, mas essa avaliação toda acho que a gente tem que fazer depois que vierem as provas todas, né? A análise dos pagamentos e tudo mais. Acho que isso é um juízo de valor conjunto, que tem que ser feito com acesso a todos os dados e todas as manifestações sobre as provas existentes, né? Então, mas aí é que está, a Câmara faz a sua análise. Se o doutor, por exemplo, entende que os requisitos não são cumulativos, ótimo, sem problema nenhum. Então, precisaria analisar essa questão primeiro, a Câmara entendeu que não são cumulativos, para depois voltar. Porque a primeira instância, o julgamento de primeira instância está perfeito. Ele não precisa ser complementado pela justificativa que ele deu. Então, aqui a gente tem necessariamente a análise das provas de pagamento, relação comercial e tudo mais. Se é cumulativo ou não, é um juízo que a gente tem que fazer, concordo com você, mas no momento adequado, onde as provas foram analisadas por seu interesse desde a origem. Se a gente começar a falar sobre provas de pagamento aqui, eventualmente, a gente pode ter uma suspensão de distância. Não acho que você esteja errado na análise ou na afirmação de que tem que ser cumulativos os requisitos. Mas para fazer essa análise tem que ter a interesse da prova analisada aqui, né? Senão a gente vai subir instância. Eu acho que aqui é mais uma questão de forma do que de mérito. É saber se a gente pode analisar por conta de um eventual defeito da instância anterior. E eu acho que assim, eu digo por mim, eu acho que o Rosário tudo bem também. Mas eu não entendo que eu estou adiantando o voto de mérito sobre a boa-fé ao concordar com a Rosário que o processo deva voltar para que as provas sejam analisadas. Eu só pedindo só análise. E depois todas essas apreciações acho que serão feitas de modo mais oportuno. Só que, do modo como está, se nós fizermos isso, com certeza vai ser uma supressão de distância que pode ser atacada pelo advogado via mandado de segurança, qualquer coisa que o valha. É nessa linha mesmo também que eu entendo assim, as provas de pagamento, elas são muito importantes, né? É uma das principais até, né? Mas sem também querer adiantar, eu não entrei no mérito, não quis entrar no mérito ainda, né? Então, por isso é que eu também não me manifestei sobre os requisitos todos, mas as provas de pagamento, elas têm um peso muito importante, mas também não estou adiantando nenhum mérito, mas entendo que deveria ter esse complemento. Eu não adiantei nenhum mérito, tanto que eu até trouxe a manifestação da representação fiscal, que bem detalhou todas as provas, mas foi uma manifestação em contra-razões, né? Eu entendo que a decisão ela precisaria ter enfrentado. Então, é nesse sentido apenas o meu voto, mas não quis adiantar também nenhum mérito, nem ainda, né, se há ou não boa-fé. É apenas isso. Mas eu acolho aqui, claro, a manifestação do doutor Pedro.
Não, eu acho que assim, todo caso de má fé tem que ser olhado com lupa, né? Porque a gente sabe que tem os kits boa fé, essas coisas, mas para a gente analisar com lupa, a prova tem que ter sido analisada antes, porque senão a gente vai funcionar aqui como instância originária, da supressão de instância, né? A decisão recorrida, ela admitiu os pagamentos que são bons, não é isso? Eu não li aqui a decisão recorrida. Não, não, ela falou, olha, não há necessidade de análise. Ela diz, ainda que tenham, assim, ainda que tenham provas, quer dizer, ainda que tenham provas, então as provas são boas ou não. É esse ponto, ainda que tenham provas de pagamento. Só Assim, isso. em tese, eu concordo com a representação fiscal, mas quando eu faço esse tipo de análise, eu não me omito. Olha, já achei uma coisa ruim aqui, não vou falar mais nada. A gente fala, porque na eventualidade da Câmara entender que houve tratativas, e aí fica em aberta a questão do pagamento, sabe? Então, se ele não falou nada do pagamento, eu acho que ele devia ter falado. Nem que seja alguma coisa rápida, assim. Olha, realmente pagou na conta do destino, mas em face da ausência de negociações, eu não reconheço a boa-fé, mas não falar nada. Ainda que tenham, só para interromper, ainda que tenham provas de pagamento. Então, essa pergunta, admitiu que as provas de pagamento, né, são boas, tem prova, então, né, tem, né? É nesse sentido mesmo que eu também pensei, né? Eu acredito também que mesmo que a decisão fale, olha, as provas são boas, pagou aqui, isso não vai afetar a decisão da Câmara se não há tratativas, mas por uma questão formal, o jogador ele deve se manifestar sobre os 3 pontos, né? Que normalmente é boa-fé, transporte, prova de pagamento e negociação, porque se a Câmara afasta um dos pontos que ele analisou um ponto só e decidiu negar a boa-fé, a Câmara fala, olha, esse ponto a gente acha que serve e os demais ficou em aberto, né? Eu acho Então, que de repente ele, ao analisar o de pagamento lá atrás, ele vê que, na verdade, o de pagamento é um CISPAG programado para o dia seguinte, depois foi cancelado e não tem demonstração de série de conta corrente. De repente, a gente vai ver que os valores de série de conta corrente são diferentes das notas. Mas essa análise que ele tem que fazer antes, né? Até para a gente poder saber se as provas de pagamento são boas mesmo, e aí é um conjunto maior, ou se eventualmente as provas de pagamento são boas e aí, frente a outras provas ruins, a gente tem que valorar. Mas essa valoração tem que partir primeiro da primeira instância, para que não haja supressão de instância, e a gente analisa aqui depois. De novo, bom, como falei, eu acho que a gente não vai estar adiantando nenhum mérito aqui, só por pedir que o jogador ACO faça essa análise. eu concordo com o doutor Pedro, tá? Uma coisa já caiu a boa-fé, não tem como, né? Se não tem tratativa, não interessa para quem ele pagou, se não pagou. Isso. Mas eu concordo também com a relatora que, ainda assim, ele tem que falar alguma coisa. Você não pode, já achei uma coisa que eu não quero nem saber de transporte, pagamento, isso já me convenceu. Ainda assim, eu acho que convém que ele fale sobre as provas de pagamento, que tipo de pagamento que é esse, que inclusive robustece, né, a convicção, né? Então, nesse ponto, eu vou então acompanhar a relatora com todas as vezes do Dr. Pedro e ressaltando que concordo com ele. Um ponto não tem, acabou, não interessa se os outros estão bons, tem que ter os 3, mas entendo também que tem que ser falado os 3, não pode olha, não vou nem tocar nesse assunto, porque esse aqui já me convenceu. Nesse caso, eu acho que tem que falar assim. Então, nesse caso, eu acompanho. Eu também vou acompanhar a relatora. Igual o doutor Pedro, eu acho que tem que ter tratativas comerciais, transporte e pagamento, inclusive foi meu voto no outro caso, mas eu acho que também a questão de inidôneo, as provas é o principal desse tipo de processo, né? Então, se as provas não estão suficientemente analisadas nesse tipo de processo especialmente, eu acho que ele tem que retornar, sim, tá? É isso, eu acompanho a relatora.
Então, encerrando aqui os debates, agradeço a manifestação de todos, acolhendo também a manifestação do Dr. Pedro, muito bem colocada, né? E mantendo aqui o meu voto. Então, encerrando os debates e verificação de quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação aqui no caso Master Foods, auto 5010-876, encerrando o julgamento. Então, retorno do processo à conclusão, né? Todos votaram acompanhando como lido o voto, meu voto, retorno do processo para complemento de julgado para a fase defesa. Então, esse é o resultado, doutor Rafael. Obrigada pela sua participação, sustentação oral. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom dia, né, ainda. Até logo. Bom Tchau, tchau. dia, bom dia. Presidente, só uma observação aqui sobre esse processo. Eu tenho recebido alguns processos, alguns não, um processo, pelo menos, em que o contribuinte conseguiu obter uma anulação da decisão de defesa lá na Câmara Superior. Isso, olha, são anos para se resolver, né? Até que esse processo volta à primeira instância, nova decisão, novo recurso ordinário, novo recurso especial. Então, pode parecer um preciosismo aqui da Câmara, e, né, eu já falei até que eu concordo em gênero, número e grau com o doutor Pedro, mas talvez um pequeno gesto aqui evita muitos problemas depois, atrasos, uma coisa assim terrível, né? Então, pode parecer uma coisa desnecessária e talvez até seja, mas por precaução a gente saneia qualquer tipo de coisa dessa forma, porque ele vai bater nisso, né, no recurso especial, é claro que vai, e a gente tira essa possibilidade desse processo ficar aí mais não sei quantos anos aqui nesse tribunal. É isso. Obrigada, doutor Rubens, aí, pela sua colocação, né, essa experiência, né, que a gente acaba vendo, né, em outras situações, né, e realmente também tenho pensado assim. Aqui, então, nós temos um que está saindo, eu acho que tinha a presença tinha sido solicitada, né, a advogada, mas acho que não tem mais nenhum advogado presente agora, né, somos só nós. Então, anunciando que o caso do auto 4147374, Sérgio Mateus Silva Guedes, então está sendo devolvido para a pauta, né? Retirado de pauta, então devolvido para a pauta. Então, acho que não tem ninguém acompanhando, né? Então, é isso. Então, assim, nós Falta finalizar o julgamento do Master Foods que o Flávio relatou. É verdade. Isso, obrigada. Né, Angela? Encerrando o julgamento do Master Food, primeiro caso, né? E acho que estão todos aqui já encerrados, né? E encerramos aqui a nossa sessão de hoje. Pauta cumprida, né? Com essas, aí, conforme, né, debatido e sendo retirado de pauta, mas terminamos então a nossa sessão de hoje, Oswaldo. Acho que está tudo aqui encerrado. Podendo encerrar nossa gravação.